Vou chamar o nosso analista de política, o César Feitosa, que está com a gente aqui hoje também. Obrigado, viu, César, pela companhia aqui no News Noite. César, a gente começa o jornal com essa informação quente que chega. Era uma informação que nos bastidores já era um consenso entre vários ministros, porque no entendimento de alguns ministros com quem eu conversei mais cedo, eles disseram o seguinte: ora, esse assunto ganhou muita força. Então, se não houver uma resposta do Supremo Tribunal Federal, vai haver uma resposta de fora. Naquela mesma linha da carta, no caso do discurso do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Boa noite, querido. Já era esperada essa decisão do Dias Toffoli ou foi um trabalho de convencimento dos demais ministros? Boa noite, Leandro. Obrigado. Sempre um prazer participar contigo do News Noite. Acho que a melhor expressão brasileira para esse caso é que Toffoli foi saído. Isso porque hoje de manhã, no decorrer do processo dessa arguição de suspeição, um procedimento interno para ver se o ministro deveria ou não permanecer relator desse caso, o ministro Dias Toffoli enviou o documento para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, reforçando aquela posição que ele vinha adotando já há bastante tempo, que era defendendo a regularidade de sua ação no processo e dando justificativa para essas duas principais informações que apareceram no relatório da Polícia Federal. A primeira, de que esses valores que ele teria recebido como dividendos dessa negociação empresarial feita pela empresa que ele e seus irmãos possuía para um fundo de investimentos que é administrado pela REAG e que, no fundo, o único investidor é o cunhado de Daniel Vorcaro, chamado Fabiano Zettel, isso não implicaria em sua suspeição, que o negócio teria sido realizado encerrado em fevereiro de 2025, e ele só se tornou relator desse caso no dia 28 de novembro e que, portanto, não haveria nenhum problema nessa relação empresarial dele, de seus irmãos e esse caso do Resort Taiaiá. E ele também nega, numa nota pública, e nega também nesse documento que foi enviado hoje cedo para o ministro Fachin, que ele tenha qualquer tipo de relação de proximidade com Daniel Vorcaro. Apesar da PF ter encontrado mensagens entre os dois, convites, inclusive, para que Vorcaro fosse a uma festa de aniversário de Dias Toffoli aqui em Brasília, apesar dessas informações, o ministro Dias Toffoli vinha defendendo que essa era uma relação não de proximidade, mas uma relação que ele mantém com outras pessoas, uma relação que não ultrapassa limites que seriam mínimos para esse caso, para ele se manter na relatoria do processo. Então, o que houve durante essas últimas horas, nessa reunião, foi claramente uma tentativa de convencimento para que o ministro Dias Toffoli deixasse o caso, como havia uma maioria muito grande pedindo para que Toffoli realmente deixasse o caso, ele acabou assumindo essa posição para evitar problemas maiores, como problemas institucionais que poderiam ser causados num julgamento de uma arguição de suspeição. Nunca o Supremo Tribunal Federal, por votação da maioria de seus ministros, decidiu retirar um de seus integrantes da relatoria de algum processo ou de alguma investigação. Então, essa foi uma decisão tomada em conjunto segundo essa nota, de uma decisão unilateral do ministro Dias Toffoli para tentar encerrar um pouco essa crise. Mas, Leandro, muito brevemente, é interessante a gente fazer um histórico muito rápido sobre esse caso. Quando, no dia 27 de novembro, a defesa de Daniel Vorcaro pede ao Supremo Tribunal Federal que o caso suba para o Supremo, eles argumentam um ponto que é muito importante. Eles dizem que a Polícia Federal conseguiu informações, na primeira busca e apreensão desse caso, de que havia uma negociação imobiliária com um deputado chamado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. E a defesa de Daniel Vorcaro diz: olha, Supremo, tem um deputado, uma pessoa com foro especial, prerrogativa de função, e pode ter alguma relação entre esse caso com a Operação Overclean, que investiga fraudes na Bahia. E que, portanto, a defesa de Daniel Vorcaro pedia, nesse primeiro momento, que o inquérito fosse direcionado para o ministro Cássio Nunes Marques. O ministro Edson Fachin olha esse documento e fala: olha, eu não vejo motivo para essa prevenção, para que o caso seja direcionado a Nunes Marques, e ele determina o sorteio.
Por coincidência, no dia 28 de novembro, no dia em que Dias Toffoli pegava um jatinho até Lima, no Peru, para assistir à final da Libertadores, junto, inclusive, nesse jatinho com um dos advogados de um dos investigados no caso Master, ele acabou sendo designado por sorteio relator desse processo e, a partir daí, desse dia 28 de novembro, que ele é sorteado e ele pega o jatinho, tudo começa a desandar na relatoria de Dias Toffoli até chegar nesse desfecho hoje. É uma história que começa com algumas questões, algumas coincidências e termina muito trágica ali para a imagem de Dias Toffoli e, de certa forma, para a imagem do próprio Supremo Tribunal Federal, Leandro.